Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Quero estar aqui trazendo para vocês no vídeo de hoje 50 questões relacionadas ao artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição é um dos artigos mais cobrados em prova de concursos públicos. E aí eu quero estar trazendo para vocês 50 questões. E como é que eu vou trazer essas questões para vocês? Eu vou estar trazendo a questão e logo após a questão eu trago um comentário dizendo por que é que está certo, por que é que está errada. Inclusive no comentário eu vou estar trazendo o respectivo inciso, o respectivo parágrafo lá do artigo 5º que está relacionado àquela questão, tá bom? Então vamos resolver aqui 50 questões de direito constitucional. De forma mais específica, esse conteúdo é para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, concurso este que tem previsão de sair ainda este ano de 2021. Então, se você gostar do vídeo, desde já eu peço a você que você deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe aí com seus amigos, com suas amigas, com as pessoas que você conhece que estão estudando para concurso público e que o concurso que ela está estudando vai cair direito constitucional, de forma mais específica, o artigo 5º. Tá bom? Então, vamos resolver 50 questões sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Vamos lá para a primeira questão, pessoal. Então, o tema da aula é Direitos e Garantias Individuais Fundamentais, que estão previstos ali no artigo 5º da Constituição Federal de 88. Essas questões que eu estou trazendo para vocês, pessoal, foi um simuladão que eu apliquei em um cursinho que eu ministro lá na cidade de Brejo Santo, e atualmente as aulas estão sendo online por conta da pandemia. E aí eu trouxe para os meus alunos essas questões, 50 questões do artigo 5º, por isso que eu estou colocando aí correção do simuladão. Eu apliquei para eles, e aí quando a gente estava tendo a aula online, eu corrigi cada uma das questões, e eu quero estar trazendo aqui para vocês também, vocês aí que assistem aulas através do YouTube, e espero que possa servir, né, para ajudar vocês nos seus estudos. Vamos lá, primeira questão. Questão da Banca Quadrix, deste ano, 2021, que diz o seguinte: a imprescritibilidade dos direitos fundamentais quer dizer que não são eles perdidos por seus titulares em razão do decurso do tempo. E aí, essa questão está certa ou está errada? Você pode aí parar o vídeo e responder a questão, que eu vou trazer aqui o gabarito para vocês. Pessoal, essa questão está certa. Por quê? Porque essa questão ela vai falar sobre uma das características dos direitos fundamentais. De forma mais específica aqui, está sendo cobrado sobre imprescritibilidade. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. O que quer dizer essa característica? Quer dizer que se você não exercer o seu direito fundamental por 5 anos, 10 anos, 20 anos, enfim, seja qual o tempo for, você não vai perder o seu direito. Quando uma coisa ela tem um tempo de prescrição, é porque, passado aquele tempo, você não vai poder mais exercê-la. Então, os direitos fundamentais, não acontece isso. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. Pode passar o tempo que for, mesmo que você não tenha exercido esse direito, quando você vier a exercê-lo, você não vai perder o direito de exercê-lo. Vai continuar podendo exercê-lo porque eles são imprescritíveis. É por isso que a questão está correta. Vamos aí para a segunda questão. Quadrix 2021, que diz o seguinte: a irrenunciabilidade dos direitos fundamentais impede a sua disposição definitiva, não o seu não exercício. Então, mais uma questão que cobra aí uma das características dos direitos fundamentais. E essa questão está certa ou está errada? Você para o vídeo aí e responde. Eu vou trazer o gabarito para vocês. A questão está certa também, pessoal, porque fala aqui sobre a irrenunciabilidade. Os direitos fundamentais, eles são irrenunciáveis. Você não pode renunciar os seus direitos fundamentais. E é exatamente isso o que a questão está dizendo. Você não pode o quê? Dispor de forma definitiva dos seus direitos. Agora, o fato de os direitos fundamentais serem irrenunciáveis não quer dizer, né, que você não possa deixar de exercê-los. Você tem aqueles direitos, mas se você exerce eles,
se quiser ou não. Então, se você não quiser exercê-los, você pode deixar de exercê-los. O que você não pode é renunciar os seus direitos fundamentais. Então, a questão ficou certa. Vamos aí para a terceira questão. A terceira questão é a questão da VUNESP 2020, que diz o seguinte: nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que, para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, conceder-se-á mandado de injunção. E essa questão, será que ela está certa? Responda aí, que eu vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão, pessoal, está errada. Por quê? Porque a questão está dizendo que, para a retificação de dados, você se utiliza de mandado de injunção. Quando a Constituição ela prevê que, nesse caso aqui, quando você quer retificar algum dado seu em um determinado órgão público, você não vai se utilizar do mandado de injunção, mas sim do habeas data. Quando é que a gente utiliza o mandado de injunção? Quando tem um direito que está previsto na Constituição e o Constituinte, quando ele preveu aquele direito, ele disse o seguinte, que para poder exercer aquele direito era necessária a criação de uma norma. O exemplo que normalmente os professores dão é o direito de greve dos servidores públicos. Tem previsão constitucional, está lá na Constituição, só que para poder exercê-lo é necessária a criação de uma norma para que a gente possa exercer, quem é servidor público, né, possa exercer o direito de greve. Até hoje, essa lei não foi criada. Então, ficou aí impossibilitado de o servidor público ele exercer o seu direito de greve. O que foi que aconteceu? Muitas pessoas entraram com mandado de injunção lá no STF. Por quê? Porque eles tinham o direito previsto na Constituição, mas não estavam podendo exercer por falta de uma norma regulamentadora. Então, quando isso acontecer, tem um direito que está previsto na Constituição, mas a falta de uma norma regulamentadora que ainda não foi criada impede você de exercer aquele direito que está previsto na Constituição. Então, nesses casos, o remédio que você utiliza é o mandado de injunção. Mas no caso aqui previsto nessa questão, o remédio que você vai utilizar é o habeas data, por isso que a questão está errada. Aí eu trouxe aqui o comentário da questão. O inciso 71 do artigo 5º vai dizer: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, a questão ficou errada porque ela cobrou o conceito de habeas data e não de mandado de injunção. Eu trouxe aqui também, pessoal, o inciso 72, que fala a respeito do habeas data, e o que foi cobrado na questão é a linha B. Conceder-se-á habeas data e a linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, por isso que a questão ficou errada. Quarta questão. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, sem indenização por dano material, moral ou à imagem. E aí, essa questão está certa ou está errada? Você para o vídeo aí e responde. Eu vou trazer aqui o gabarito da questão para vocês. Essa questão está errada. E onde é que ela está errada, pessoal? Até onde ela diz aí, assegurado de direito de resposta proporcional ao agravo, até essa parte a questão está correta. Mas quando ela diz aqui, sem indenização por dano material, moral ou à imagem, aí nesse ponto a questão ficou errada. Porque a Constituição prevê lá no artigo 5º que tem sim indenização por dano material, moral ou à imagem. Então vamos ver aqui o comentário da questão. Coloquei para vocês o inciso 9 do artigo 5º, que diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, você pode exercer todas essas atividades, né, porque você tem a liberdade de expressão, e a Constituição prevê que o Estado não pode censurá-las ou então estabelecer uma licença para que você possa exercê-las. O inciso 5 é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E a questão estava dizendo que
não tinha aqui essa indenização por dano material, moral ou imagem. Então a questão ficou errada por conta disso. Próxima questão. Questão número 5, pessoal. Nenhum cidadão brasileiro ele pode ser privado dos próprios direitos por motivo de crença religiosa, de convicção filosófica ou orientação política, de acordo com a Constituição Federal de 1988, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vou trazer aqui para vocês o gabarito. A questão ficou correta. Ela traz aqui o inciso do artigo 5º, que a doutrina chama de escusa de consciência. É um inciso, pessoal, de número 8 do artigo 5º. Diz que ninguém vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, a regra é que, por conta de sua convicção filosófica ou política, ou então crença religiosa, você não venha a ser privado dos seus direitos. Mas, para isso, um exemplo que eu sempre dou nas minhas aulas é o serviço militar obrigatório. Então, por conta, aí, digamos, da sua crença religiosa, você não pode pegar em armas. Então, você se abdica, né, de participar do serviço militar obrigatório, só que a lei vai prever para você uma prestação alternativa. Você está se excusando de cumprir ali uma obrigação que é imposta a todos. Então, você vai ter que cumprir essa prestação alternativa se você não quiser que algum direito seu seja restrito. Então, se você não cumprir essa prestação alternativa estabelecida na lei e nem cumprir a obrigação que é imposta a todos, aí, nesse caso, você vai ser privado de algum direito. Próxima questão, questão de número 6. No Brasil, a liberdade de reunião, segundo a Constituição Federal de 88, ela está condicionada a certos fatores, como o pagamento de taxas e tributos, a situação política e administrativa da entidade representativa da categoria profissional e a autorização especial da autoridade competente que determinará a hora e o local para a reunião. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Essa questão aqui, pessoal, está erradíssima, né? O cara colocou aqui a banca, coisa aqui que não tem nada a ver, que não está previsto na Constituição, dizendo que para você exercer a liberdade de reunião, tem que pagar taxa, tem que pagar tributo, né? Tem que... essa questão aqui colocou situação política administrativa de entidade representativa, isso aqui não tem nada a ver com o que está previsto lá no artigo 5º. Eu vou trazer para vocês aí o inciso 16, que fala sobre a liberdade de reunião, que diz o quê? Que todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, esse inciso 16, você que está estudando para concurso, que cai o artigo 5º, é um inciso muito importante, você deve grifar no seu material, deve observar ele, porque ele despenca em questões de concurso público. Exatamente porque ele tem diversos requisitos que a banca gosta de brincar com esses requisitos, né? A reunião tem que ser pacífica, tem que ser sem armas, locais abertos ao público, independentemente de autorização, e desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Normalmente, às vezes a banca ela gosta de brincar, aqui no finalzinho ela coloca prévia autorização, essa parte que diz independente de autorização, a banca vai dizer que depende de autorização, então você precisa ficar atento a isso. Questão de número 7, pessoal. Direitos e garantias fundamentais são importantes para evitar abusos do Estado quanto aos direitos individuais. Contudo, a criação de associações depende de autorização, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. E aí, essa questão está certa ou está errada? Responda aí que eu vou trazer o gabarito. Questão está errada. E por que essa questão está errada? Porque essa parte final da questão está dizendo que a criação de associações depende de autorização, sendo permitida a interferência do Estado em seu funcionamento. Enquanto a Constituição ela prevê que
independe de autorização e que é vedada a interferência do Estado na criação de associações. Por isso, aí essa parte deixou a questão errada. A primeira parte está certinho. Direitos e garantias fundamentais são importantes para evitar abuso do Estado quanto aos direitos individuais. Quando você está estudando os direitos fundamentais, você estuda lá as dimensões e você entende. A primeira dimensão, que tem como valor-fonte a liberdade, ela é uma proteção do indivíduo contra a arbitrariedade do Estado. Na verdade, todos os direitos e garantias fundamentais, como está dizendo aqui a questão, evita abusos por parte do Estado. Então a questão ficou errada. Comentário da questão, eu trouxe para vocês aí o inciso de número 18, que diz que a criação de associações e na forma da lei a de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Questão de número 8, pessoal. E aí, essa questão está certa ou está errada? A prisão ilegal será imediatamente revogada pela autoridade judiciária. Então, responda aí, eu vou trazer o gabarito para vocês. A questão está errada. Por que está errada? Porque a Constituição prevê que a prisão ela não vai ser revogada, mas sim relaxada. No caso de prisão ilegal, a prisão ela é imediatamente relaxada e não revogada. Então é por isso que a questão ficou errada. Inciso de número 65 do artigo 5º que diz: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Próxima questão. É reconhecida a instituição do júri, assegurada a competência para o julgamento dos crimes dolosos e culposos contra a vida. E aí, essa questão está certa ou está errada? Para o vídeo aí, responda. Eu vou trazer o gabarito para vocês. A questão está errada. Por que ela está errada, pessoal? Porque está dizendo aqui que é competência da instituição do júri crimes dolosos e culposos contra a vida. E o artigo 5º prevê que no júri ele tem competência para julgar crimes dolosos contra a vida e não crimes culposos. Por isso, quando coloca aí crimes culposos contra a vida, a questão ficou errada. Aqui diz aí o artigo 5º, inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a linha A, plenitude de defesa, a linha B, sigilo das votações, a linha C, a soberania dos vereditos, a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, fique atento a esses requisitos. É um inciso bom também de cair em prova para concursos policiais. Fique atento a esses requisitos do Tribunal do Júri, porque a banca gosta de brincar com esses requisitos. Já teve questão que, em vez de plenitude de defesa, colocou legítima defesa, ampla defesa. Na linha B aí, já teve questão que colocou publicidade das votações, e não existe publicidade das votações no Tribunal do Júri, mas sim sigilo, tendo em vista que no júri ali tem os jurados, né, e eles é quem vão julgar se o cara vai ser condenado ou se ele vai ser absolvido, conforme a defesa do advogado, também a defesa ali do promotor de justiça, né? Então, tem que ter o sigilo das votações para que o cara que está ali, que cometeu o crime, ele não possa, posteriormente, quando sair da prisão, caso condenado, querer fazer alguma coisa com os jurados que o condenaram, né? Próxima questão, questão de número 10. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, exceto apenas por determinação judicial. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado essa questão? E essa questão, pessoal, ela caiu no concurso da Polícia Militar no ano de 2016. Foi o último concurso que teve para a Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, questão muito boa e a resposta está errada. Essa questão está errada por quê? Porque está dizendo aqui que com relação à inviolabilidade domiciliar, uma pessoa só vai adentrar na casa de outra se for por determinação judicial. Quando a Constituição prevê que você vai ser possível uma pessoa adentrar no domicílio de outra, em caso de FDP, né? O pessoal menciona esse bizu. F é o quê? Flagrante delito.
D, desastre e P, para prestar socorro. E também por determinação judicial durante o dia. Então, quando a questão diz que exceto apenas por determinação judicial, a questão ficou errada. Aí eu trouxe aí para vocês o inciso 11 do artigo 5º, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, foi exatamente as exceções que eu acabei de mencionar para cada um de vocês. Próxima questão. A criação de associações na forma da lei de cooperativas depende de prévia autorização do poder público. E aí, depende de autorização do poder público? Está errada essa questão, né? A gente acabou de resolver aqui uma questão parecida, que diz o quê? Independe de autorização do poder público. Então, a questão ficou errada por conta disso. Criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, é o inciso aí 18 do artigo 5º. Questão de número 12, pessoal. Também, concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, 2016. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. E aí, essa questão está certa ou está errada? Responda ela aí que eu vou trazer o gabarito. Essa questão, pessoal, ficou certa. Exatamente o que diz aqui no inciso 26 do artigo 5º. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhar pela família, não será objeto de penhora para pagamentos de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Vamos aí para a próxima questão, questão 13. Aos litigantes em processo judicial e aos acusados em geral, exceto em processos administrativos, são assegurados contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E aí, essa questão ficou certa ou errada? A questão, pessoal, é errada. Por quê? Porque quando ela diz aí que exceto em processos administrativos, aí a banca deixou a questão errada. Porque a Constituição prevê que vai ser assegurado contraditório e ampla defesa, tanto em processos judiciais, como também em processos administrativos. E aí eu trouxe para vocês o inciso 55, que diz que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Uma próxima questão, questão 14, também PMTE 2016, banca OCP, que diz: o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado a adesão. E aí, o Brasil se submete a esse TPI, né? Tribunal Penal Internacional? Vamos ver aqui a resposta. Certinho. Questão certinha. Questão cobrou o conteúdo do parágrafo 4º do artigo 5º, como a gente vai ver no comentário da questão. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Vamos lá para a próxima questão, pessoal. Questão de número 15. A lei considerará imprescritíveis os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. E aí, essa questão está certa ou está errada? Responda aí que eu vou trazer o gabarito para vocês. A questão ficou errada. Por que essa questão 16, essa questão do número 15 está errada? Porque está dizendo aqui que são imprescritíveis quais crimes? Tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitir. Pessoal, os crimes que são imprescritíveis estão previstos aí no artigo 5º. Para um bizuzinho para vocês gravarem é impraga.
Impraga, né? IMPRAGA. IMP significa imprescritíveis, RA, racismo, e GA, grupos armados. Então, os crimes que são imprescritíveis é o crime de racismo e de ação de grupos armados. Esses dois são imprescritíveis. Agora, os demais, todos os crimes, aliás, são inafiançáveis, e esses que a questão trouxe aqui, que é tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos, eles são insuscetíveis de graça ou anistia. A questão aqui ainda esqueceu de colocar, retirou na verdade, tortura, né? Os crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia é o 3T, CH, sem graça. É o bizuzinho que tem para você gravar. 3T, CH, sem graça. Os 3T, tortura, terrorismo, tráfico de drogas. CH, crimes hediondos. E sem graça quer dizer que eles são insuscetíveis de graça ou anistia. Por isso que a questão está errada. Aí eu trouxe aqui para vocês os 3 incisos do artigo 5º que falam a respeito desse assunto. E esses incisos, pessoal, também despencam em prova de concurso. Principalmente prova de concurso relacionado seara policial, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Esses incisos aí despencam. É importante vocês observarem ele e gravar esses 2 bizu que eu falei para vocês. Impraga e 3TCH sem graça. Se você gravar esses 2 bizus, você também tem em mente que todos esses crimes aqui são inafiançáveis. Todos eles são inafiançáveis. E você tendo em mente esses 2 bizus, você não vai errar nenhuma questão que cobre aí o conteúdo desses 3 incisos do artigo 5º. 42, 43 e 44. Próxima questão, questão de número 16. A obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal é assegurada a todos, independentemente do pagamento de taxas. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vamos lá para a resposta. Essa questão está certa, pessoal. Vai cobrar aí sobre o direito à obtenção de certidões e diz que é assegurada a todos, independentemente do pagamento de taxas. É exatamente isso que a Constituição prevê aqui no inciso 34, a linhas A e B. Esse inciso 34, pessoal, conforme a doutrina, ele traz os remédios constitucionais que são chamados de administrativo. A Constituição ela prevê remédios constitucionais administrativos e remédios constitucionais judiciais. Os administrativos são esses 2 aí que vocês estão vendo, que é direito de petição e direito à obtenção de certidões. E os judiciais, né, mandado de segurança individual e coletivo, habeas corpus, habeas data, mandado de injunção, ação popular. Então, esses aí são os mandados, são os remédios constitucionais judiciais, tá bom? Então, a questão ficou certinha porque cobrou exatamente aí o conteúdo da linha B. Próxima questão. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. E aí, essa questão está certa, está errada? Pare aí o vídeo e responda. A gente tem que ver, se lembrar, né? Precisamos lembrar de todos os requisitos da liberdade de reunião e ver se está aí todos os requisitos. Essa questão, pessoal, inclusive, ela teve muitas críticas, né? Por parte do pessoal na época do concurso, porque de início ela foi considerada certa pela banca, só que quando saiu o gabarito definitivo, ela teve uma mudança. A questão foi considerada no final, né, depois do gabarito definitivo, errada. Porque está faltando aqui qual requisito? Está faltando o requisito de aviso prévio à autoridade competente. Então a banca não colocou que tem que ter aviso prévio à autoridade competente. Mas aí depois ela trocou o gabarito, né? De início ela disse que a questão estava certa, depois mudou para errado.
exatamente por conta da ausência aí do prévio aviso à autoridade competente. Então essa questão ela ficou errada. E aí eu trouxe para vocês o inciso 16, que fala sobre a liberdade de reunião, e diz aí no finalzinho, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Lembrem-se disso, é prévio aviso e não prévia autorização, e não autorização à autoridade competente, tá bom? Questão 18. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, bem como para fins de caráter paramilitar. E aí, essa questão está certa ou está errada? Então vamos ver aqui a resposta. A questão está errada, né? Questão fácil, porque está dizendo aí que associação para fins de caráter paramilitar é possível, quando na verdade o artigo 5º ele diz que é vedada associação com fins de caráter paramilitar. E aí os exemplos que nós temos no Brasil de associações com fins de caráter paramilitar é o PCC, Comando Vermelho. A gente tem aí, de forma internacional, as Farc colombiana, é um exemplo também de associação de fins de caráter paramilitar. São associações que são baseadas na hierarquia, na disciplina, assim como a Polícia Militar, que possuem uniformes, mas o fim delas são fins ilícitos, são fins ilegais, e aí são proibidas aqui no Brasil. Então a questão ficou errada. Trouxe aí para vocês o inciso 17 do artigo 5º, que diz que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Questão 19, pessoal. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular sem que o proprietário tenha direito à indenização ulterior, caso haja dano. E aí, essa questão está certa ou está errada? Responda aí que eu vou trazer o gabarito para vocês. A questão está errada, pessoal. Está falando aqui sobre a chamada requisição administrativa, né? E fica errado por quê? Porque no finalzinho, a banca disse aqui que sem que o proprietário tenha direito à indenização ulterior caso haja dano. Quando a Constituição diz que o proprietário ele vai ter direito a uma indenização ulterior se houver dano, né? E a questão está dizendo que não tem direito a nenhuma indenização. Por isso que a questão ficou errada. E aí você precisa observar aqui no finalzinho que às vezes a banca também vai trocar ulterior por posterior. Então, fica correto. Se ela trocar ulterior por posterior, fica correto, não tem nada de errado. Mas, como ela disse aí que não tem indenização, aí ficou errado, né? Trouxe para vocês o inciso 25, que diz, ó, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, às vezes a banca ela troca essa palavra aqui, ó, ulterior, coloca posterior. Se ela fizer isso, pessoal, a questão não vai ficar errada não, vai ficar correta. Mas como a banca disse aí que não tem direito a essa indenização, ainda que ulterior, aí a questão ficou errada. Questão de número 20. Todos têm direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder, independentemente do pagamento de taxas. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Responda aí que eu vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão está certa. A gente resolveu agora há pouco uma questão que cobrou o direito à obtenção de certidões. E eu disse para vocês que é um remédio constitucional administrativo. Aí aqui a banca cobrou, né, o direito de petição, que também é um remédio administrativo, que direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade do abuso de poder, que também você não precisa do pagamento de taxas para exercer. Inciso 34 aí da Constituição está previsto esse direito. Questão 21. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre deverão ser comunicados ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada de imediato. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vou trazer o gabarito para vocês.
A questão está certinha, pessoal. É exatamente isso que a Constituição diz. A única diferença aqui é que a banca ela misturou aqui as palavras, né? Mas a questão ficou certinha. Porque no inciso lá, no artigo 5º, vai dizer que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra deverão ser comunicados imediatamente ao juiz. Então, ela tirou ali a palavra imediatamente, aí no final da frase colocou de imediato, o que não deixou a questão errada. A questão está certa. Você pode ver aí, ó, inciso 62, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, a questão ficou certa. Questão de número 22, pessoal. No Brasil, ninguém pode ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei, de acordo com a Constituição Federal de 1988. E aí, essa questão está certa ou está errada? Pare o vídeo, responda, vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão está certa, pessoal. Ela cobrou exatamente o conteúdo aqui do inciso 61 do artigo 5º, que diz que ninguém será preso, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Então, flagrante delito é algo muito comum. A pessoa está cometendo crime. Inclusive, tem a possibilidade de até um civil determinar a prisão da pessoa se ela estiver cometendo um crime e o civil tem conhecimento daquela prática criminosa, né? Ele pode decretar a prisão da pessoa, mesmo não sendo policial. E por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, o juiz ele pode determinar a prisão de alguma pessoa, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. O militar, como ele está aí submetido, né, à hierarquia, à disciplina, são os fundamentos das corporações militares, tem aí essas exceções. Próxima questão, questão 23. No Brasil, de acordo com a Constituição Federal vigente, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, por qualquer cidadão e a qualquer momento, sendo vedado à lei determinar as qualificações profissionais mínimas a serem atendidas pelo profissional. E aí, essa questão está certa ou está errada? Eu vou trazer o gabarito para vocês. A questão está errada, pessoal. Por quê? Porque até o momento aqui que ela diz que é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão por qualquer cidadão e a qualquer momento, até aqui está certo. Agora, quando ela diz, sendo vedado a lei determinar as qualificações profissionais mínimas a serem atendidas pelo profissional, aí a questão fica errada, porque a Constituição vai dizer que é livre o exercício profissional, né? Salvo as condições estabelecidas em lei. Então, tem algumas profissões que a lei estabeleceu alguns requisitos para que você possa exercê-la. Por exemplo, advogado. Para você ser advogado, você precisa ser formado em direito e fazer também o exame de ordem. Então, por mais que você seja formado em direito, se você não fizer o exame de ordem e passar, você não consegue advogar, porque você precisa lá, né, estar com a sua carteirinha, seu númerozinho lá do exame de ordem para você poder advogar. Médico. O médico ele precisa ter a sua inscrição no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina. Então, esses conselhos profissionais têm previsão em lei e são constitucionais, não é inconstitucional. Então, quando a questão diz aqui que é vedada a lei determinar qualificações profissionais mínimas a serem atendidas pelo profissional, aí a questão fica errada. Aí eu trouxe aqui o comentário, o inciso 13, que diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, constitucional, a lei pode estabelecer aí qualificações profissionais. Questão 24. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos no texto constitucional. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? A questão está certinha, pessoal.
Foi exatamente cobrado aqui o conteúdo do inciso 24 do artigo 5º. Que a lei vai estabelecer procedimento para desapropriação por necessidade da utilidade pública ou por interesse social, e a indenização aqui nessa desapropriação por interesse social é justa, prévia e em dinheiro. Questão 25. Felipe foi processado e condenado por prática de crime, por decisão judicial transitada em julgado, tendo cumprido a respectiva pena de privação de liberdade. Contudo, a condenação de Felipe se deu por erro judiciário. Diante dessa situação, considerando apenas os dados ora fornecidos, Felipe. Aí vou colocar as alternativas para vocês pausam o vídeo e respondem aí. Primeira alternativa, não poderá pleitear a indenização do Estado, pois o reconhecimento da responsabilidade acarretaria a ofensa à coisa julgada. Letra B, não poderá pleitear a indenização do Estado, pois o Poder Judiciário é soberano. Letra C, poderá pleitear a indenização do Estado, pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro judiciário. E letra D, poderá pleitear a indenização do Estado, desde que a condenação por erro judiciário tenha sido confirmada pelos tribunais superiores. Pessoal, a resposta correta aqui vai ser a letra C. Poderá pleitear a indenização do Estado, pois, de acordo com a Constituição Federal, este indenizará o condenado por erro judiciário. Como teve um erro judiciário e a pessoa ficou presa sem ter sido ela que cometeu o crime, né? Teve um erro aí judiciário, a resposta correta aí é a letra C. Eu trouxe para vocês aí o inciso 75, que diz que o Estado vai indenizar o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, no caso da questão aí, Felipe ele foi preso de forma equivocada. Ele não tinha sido ele que cometeu o crime, teve um erro judiciário, ele tem que ser liberto, né? E vai ter direito a uma indenização. E a pessoa que ficar presa também, além do tempo fixado na sentença, vai poder receber também indenização do Estado. Isso é muito comum acontecer no Brasil, porque tem uma demanda muito grande de processos e tem alguns presos que eles são humildes, não tem como bancar advogado e ficam ali na dependência da Defensoria Pública e muitas vezes ele não recebe essa assistência da Defensoria Pública e acaba, ele recebeu uma pena de 3 anos e fica 3 anos e meio, 4 anos, 5 anos preso porque não teve aí essa assistência jurídica. Questão 26, pessoal. No rol dos direitos e garantias fundamentais, há a previsão de que a lei regulará a individualização da pena, limitando democraticamente a liberdade dos condenados. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresente a pena que não foi prevista expressamente na Constituição Federal. Vamos lá. Uma pena que não está prevista na Constituição. Você pausa o vídeo aí e responde. Essa questão aqui é bem tranquila. A resposta é a letra B, a pena de expulsão. Todas as demais penas aí estão previstas na Constituição Federal, como a gente vai ver aqui. Está prevista lá no inciso 46 do artigo 5º, que diz, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. E quais são as penas que não podem ser adotadas no Brasil? Vamos lá. De morte, salvo em caso de guerra declarada. B, de caráter perpétuo. A linha C, de trabalhos forçados. A linha D, de banimento. E também a linha E, penas cruéis. Então, essas penas elas não podem ser aplicadas no Brasil. Questão 27, pessoal. Nos termos da Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, a organização que lhe dê a lei, assegurados. Inciso 1. Legítima defesa. 2. Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e dos definidos como crimes hediondos. 3. A soberania dos vereditos e o sigilo das votações. Então, desses 3 pontos aí, quais estão certos? O primeiro está dizendo que no tribunal do júri é assegurada a legítima defesa. Está errado.
porque a Constituição prevê que é assegurado plenitude de defesa. Segundo, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os definidos como crimes hediondos. Os definidos como crimes hediondos, não. Só apenas os crimes dolosos contra a vida. Então, o 2 está errado também. E o 3, a soberania dos vereditos e o sigilo das votações. Beleza, então esse ponto 3 está certo. É exatamente o que diz o artigo 5º da Constituição. Então, apenas o item 3 ficou correto, pessoal. Então, a resposta é a letra C. Gabarito, letra C. Aí eu trouxe aí para vocês mais uma vez o inciso aqui que fala do Tribunal do Júri e que traz aí o que é assegurado no Tribunal do Júri. Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos vereditos, competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Questão de número 28. Qualquer cidadão é parte legítima para propor habeas data que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e do ônus de sucumbência. E aí, pessoal, essa questão está certa ou está errada? Você para o vídeo aí e responde, eu vou trazer o gabarito para vocês. Essa questão está errada, porque ela trouxe, pessoal, o conceito de ação popular e disse que era habeas data. Então, em virtude disso, a questão ficou errada. Aqui está o conceito de ação popular e não de habeas data. Aí eu trouxe aqui para vocês, para que aqui é utilizado o habeas data, né? Segurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. É importante você observar isso. Habeas data é para obter informações pessoais. Por isso que a doutrina chama ela de uma ação personalíssima. É uma ação constitucional, um remédio constitucional, personalíssimo, porque é utilizado para o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Então, quando a Constituição fala que caráter público, é que uma empresa privada ela pode ter lá um banco de dados de caráter público e, nesse caso, você pode também, né, utilizar aí o habeas data para poder obter o conhecimento das informações que ali tem relativas a você, né, relativas à pessoa do impetrante. O impetrante aqui, pessoal, é a pessoa que está dando entrada na ação. A linha B, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Questão 29. O habeas corpus ele deve ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E aí, essa questão está certa ou está errada? Essa questão está errada. Por que está errada, Samuel? Porque está dizendo aqui que o habeas corpus ele deve ser impetrado por partido político. E, na verdade, o habeas corpus, pessoal, pode ser impetrado por qualquer pessoa. É uma ação que não precisa, não necessita de advogado. Inclusive, tem muitos casos de pessoas que estão em presídios, presas, e os próprios presos redigem, né, habeas corpus em papel higiênico e manda para o Poder Judiciário solicitando aí a sua liberação. E isso é plausível, isso pode acontecer. Então, o habeas corpus ele não precisa, ele não deve, aliás, ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. É uma ação gratuita, não precisa de advogado. Inciso 68 fala sobre o habeas corpus e diz: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Próxima questão, pessoal. A respeito da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, assinale a alternativa correta. Então, vamos assinar a alternativa correta. Aí, letra A, letra B, você veja aí, letra C, D e E. Então, você pode pausar o vídeo e responder. Eu vou dizer para vocês aqui qual a resposta correta. Letra A. Em caso de desastre, durante a noite, o morador tem o direito de se opor à invasão do seu domicílio. A Constituição prevê que, em caso de desastre,
é possível sim você entrar na casa de alguém. Então a letra A está errada. Letra B. A invasão do domicílio poderá ocorrer durante a noite, desde que precedida de autorização judicial. Se tiver autorização judicial, tem que ser durante o dia, não pode ser à noite. Sem determinação judicial, ninguém pode penetrar na casa sem o consentimento do morador. Essa questão, pessoal, está errada também. Está dizendo aqui que só poderia entrar na casa do morador se fosse por determinação judicial. Aí está errado. D. A casa não é considerada asilo inviolável do indivíduo, pois há possibilidade de alguém nela penetrar sem consentimento do morador. Está errado, né? Quando diz aqui que a casa não é considerada asilo inviolável do indivíduo, está errado. A Constituição diz que é, pois há possibilidade de alguém nela penetrar sem consentimento do morador. O fato de ter essa possibilidade não quer dizer que a casa deixou de ser, né, asilo inviolável do indivíduo. Letra E. A Constituição Federal traz a prisão em flagrante como hipótese de exceção à inviolabilidade domiciliar. Essa daqui é a resposta, viu? Uma das exceções que é possível adentrar na casa de uma pessoa é o FDP, flagrante delito, desastre e para prestar socorro. A outra exceção é por mandado judicial durante o dia. Então a resposta aqui é a letra E. Eu trouxe aqui para vocês o inciso 11, que fala sobre a inviolabilidade do domicílio. Vocês podem fazer a leitura. Questão 31. As normas constitucionais definidoras dos direitos e garantias fundamentais, via de regra, são de eficácia limitada, exigindo regulamentação superveniente pelo legislador infraconstitucional. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vou trazer aqui o gabarito para vocês. A questão está errada, pessoal. Por quê? Porque, via de regra, os direitos e garantias fundamentais, a eficácia deles é plena e não limitada, né? Então, quando diz aqui que, via de regra, são de eficácia limitada, não. Tem direitos lá que são, de fato, de eficácia limitada, que vai exigir uma regulamentação, né, posterior pelo legislador infraconstitucional para que possa ser utilizado aquele respectivo direito. Mas a regra é que os direitos e garantias fundamentais são de eficácia limitada e o parágrafo 1º da Constituição prevê que eles têm aplicação imediata, porque são direitos que são fundamentais, que são utilizados ali para poder promover a dignidade da pessoa humana. Então, se eles fossem demorados demais para se concretizarem, aí a dignidade da pessoa humana seria, né, violada, né? Eu trouxe para vocês o parágrafo 1º, que diz que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Questão 32. A Constituição Federal de 88, nos casos nela especificados, admite excepcionalmente a prisão civil por dívida. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vamos ver aqui o gabarito. A questão está certa, pessoal. A Constituição, de forma excepcional, admite a prisão civil por dívida. Vamos ver aqui o que diz a Constituição. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Então, existem essas duas exceções, que é pensão alimentícia, que tem esse nome aí bastante difícil, né? Inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. É a pensão alimentícia. E a do depositário infiel. Então, de acordo com a Constituição, tem essas duas exceções. Mas, se perguntarem de acordo com o STF ele já julgou que a prisão civil por dívida do depositário infiel, ela não pode acontecer, tá bom? Questão 33. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. E aí, pessoal, tá certo ou tá errado? Essa questão tá certa, viu, pessoal? É exatamente o que diz aqui o inciso 19 do artigo 5º. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Então, esses incisos
que falam de associações são bons de prova também. É importante vocês observar eles, grifar aí no material de vocês. O que é que a Constituição está dizendo? Que a associação ela pode sofrer a sua dissolução e pode sofrer também a suspensão de suas atividades. Nesses dois casos, para dissolução e também para suspensão das atividades, tem que ter decisão judicial. Só que, como a dissolução é uma pena mais grave, a Constituição prevê que para a dissolução tem que ter decisão judicial, mas ela tem que ser transitada em julgado. Tá bom? Então, a questão ficou errada. Aliás, a questão ficou certinha, né? Questão 34. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o racismo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. E aí, essa questão está certa, pessoal? Você lembra do bizu aí que eu falei para vocês? Vamos trazer aqui o gabarito. Essa questão está errada. E por que a questão está errada, pessoal? Porque a banca colocou aí no meio aí desse emaranhado, colocou racismo. Racismo não é insuscetível de graça ou anistia. O racismo é imprescritível, o racismo é inafiançável, mas insuscetível de graça e anistia, não. Aí a questão ficou errada por conta disso. Aí eu trouxe aí o inciso 42, 43, vocês podem dar uma lida neles aí. Questão 35. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, separa o vídeo aí e responde. A questão está certa. É exatamente o que diz aqui, ó, o inciso 51 do artigo 5º. Nenhum brasileiro vai ser extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização. Então, se for crime comum, tem que ser antes da naturalização. E se for envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, pode ser antes da naturalização ou então depois, que aí o brasileiro naturalizado, ele poderá sim ser extraditado. 36. A Constituição Federal limita o princípio da publicidade nos seguintes casos de violação, exceto, vamos ver aqui as alternativas. Separa o vídeo e responde. Em caso de honra, então, se está limitando o princípio da publicidade, então, quando tiver alguma informação relacionada à honra da pessoa, eu posso publicar. Quando tiver alguma informação relacionada à imagem, eu posso publicar. A intimidade ou a vida pública. Qual é a resposta? A resposta é a letra D. Que o princípio da publicidade, ele vai ser limitado em que casos? Quando tiver relacionado à honra da pessoa, à imagem, à intimidade. Mas com relação à vida pública, não. Então, se você é uma pessoa que exerce um cargo político, um cargo da administração pública e não quer ser exposto, você deveria ter pensado nisso antes de ter feito um concurso ou então se candidatado aí para a vida pública. Quem faz parte da vida pública é uma pessoa que sempre está exposta, né? Então, a resposta é a letra D. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social exigirem. Questão 37, pessoal. A lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vamos ver aqui a resposta. A questão está errada. E por que essa questão está errada, pessoal? Porque está dizendo aqui que é imprescritível. E esses crimes aqui, pessoal, que estão elencados aqui na questão, eles são o quê? São inafiançáveis, mas eles são insuscetíveis de graça ou anistia. É o 3TCH sem graça. Então, quando colocou aí que é imprescritível, deixou a questão errada. Então, mais uma vez, coloquei aí para vocês incisos 42 e 43. Então, para vocês verem como esses incisos aqui são cobrados em prova. Então, vocês precisam observar esses incisos e lembrar dos bizu que eu falei para vocês aí durante o vídeo. 38.
É inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, salvo no último caso por ordem judicial, nas hipóteses e na forma em que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou extinção processual penal. E aí, pessoal, essa daí tá certa ou tá errada? Vou trazer o gabarito para vocês, viu? Tá certo, viu, pessoal? Essa questão tá corretinha. É exatamente o que diz o inciso 12 do artigo 5º. Próxima questão, a gente já está chegando ao fim. Estou acelerando aqui, pessoal, para não demorar muito, não ficar um vídeo muito grande. Questão 39. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente ela poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. E aí, está certo ou está errado? Essa questão, inclusive, a gente já resolveu uma parecida, né? Agora há pouco. Então, a questão está certa. É exatamente o que diz o inciso 25 do artigo 5º, que fala aí sobre a requisição administrativa. Na requisição administrativa, o proprietário só vai ter indenização se houver um dano e essa indenização é ulterior. 40. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas de suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. Então, a gente já resolveu até uma questão igual a essa. Essa questão está certa. É o inciso aí 19 do artigo 5º, que diz que as associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso trânsito em julgado. Então, dissolução e suspensão de atividades da associação. Para dissolver, decisão judicial. Para suspender, decisão judicial também. E na dissolução tem que ser decisão judicial transitada e julgada. 41. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. E aí, pessoal, essa questão está errada ou está certa? Vamos aí para o gabarito. A questão está certinha. É exatamente o que diz aqui, pessoal, o inciso 31 do artigo 5º. Então, com relação aí à sucessão de bens de estrangeiros situados aqui no Brasil, se a lei brasileira ela é mais benéfica, a regra é que se aplique à lei brasileira. Mas se a lei estrangeira ela for mais benéfica, vai ser aplicada aí essa lei estrangeira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Então, o artigo 5º aqui no inciso 31 prevê que a regra é que a sucessão dos bens de estrangeiros seja regulada pela lei brasileira. Mas se a lei estrangeira lá do país aqui do decujus, né, do defunto, for mais favorável ao cônjuge e aos filhos brasileiros, então se aplica a lei estrangeira. 42. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, desde que efetuado o necessário pagamento da fiança. E aí, essa questão está certa ou está errada? Responda que eu vou trazer aí o gabarito. Está errada, pessoal. Por que ela está errada? Porque está dizendo aqui que é necessário o pagamento da fiança, né? Quando a lei admite a liberdade provisória, para poder ser concedido, tem que ser feito o pagamento da fiança. E aí essa questão ficou errada, porque, vamos ver aqui o que diz o artigo 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Então, tendo o pagamento da fiança ou não, se preencheu ali os requisitos da liberdade provisória, a pessoa ela tem que ser liberta, né? 43. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência da família e mediante pagamento a presença de advogado. Então, você para o vídeo e responde, eu vou trazer aí o gabarito. A questão é bem tranquila também, questão fácil. Está errada por quê? Porque está dizendo que assistência da família e de advogado desde que mediante pagamento. Não precisa aqui desse pagamento para ter assistência a advogado. Então a questão ficou errada, né? Que a Constituição não exige isso. O que é que a Constituição diz? Que o preso ele será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. 44, pessoal. Vamos lá.
tem que observar esses pontos que a questão traz, né? Quanto à Constituição Federal, analisa as afirmativas a seguir. Ponto 1. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período da amamentação. Isso aí tá certo, pessoal? Tá certo, viu? Segundo, a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Tá certo? Tá certo também. Então, a presidiária está lá no presídio, ela acabou de ter uma criança, então ela pode ficar com a criança aí no período de amamentação e tem que ter essa divisão aí com relação aos estabelecimentos, eles têm que ser distintos para cada pessoa, para não colocar pessoas que cometeram pequenos delitos junto com líderes de organizações criminosas, né? Tem que ter a diferenciação também presídios femininos e presídios masculinos, porque homem e mulher juntos, né, presos, não é uma coisa legal, né? E a divisão também com relação à questão da idade. Terceiro ponto, será vedada a ação privada nos crimes de ação pública, mesmo se esta não for intentada no prazo legal. Essa aqui está errado, pessoal. Então, 1 e o 2 está certo e a terceira está errada, porque a Constituição diz que é sim possível a ação privada nos crimes de ação pública se a ação pública ela não foi intentada no prazo legal. Então, quais são que estão corretas? O 1 e o 2 são a resposta letra C. O ponto 3 aí está errado. Aí eu trouxe aí para vocês o comentário que fala a respeito. E o inciso aí 59 diz que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. 45, pessoal. Mais uma vez, uma questão aqui sobre o Tribunal do Júri. É assegurado no Tribunal do Júri, exceto sigilo das votações é assegurado no Tribunal do Júri? Sim. Plenitude de defesa? Também. Soberania dos vereditos? Também. Participação de parentes do réu? É possível? Não. Os réus não podem participar. Por exemplo, os parentes do réu podem ser jurados? Não. Imagina aí o cara que está lá sendo julgado e quem vai julgar ele é a própria família. Aí é moleza demais, né? Então isso não pode acontecer. A resposta é a letra D. Mais uma vez eu trouxe para vocês aí o inciso 38 que fala sobre a organização do Tribunal do Júri. Questão 46. Estamos já terminando, pessoal. São só 50 questões. O habeas corpus pode ser formulado sem advogado, não tendo de obedecer a formalidades processuais ou instrumentais, sendo por força do artigo 5º, inciso 77 da Constituição Federal, gratuita. Então, pode ser formulado sem advogado, não tendo de obedecer a formalidades processuais ou instrumentais, sendo por força aí do artigo 5º, inciso 77, gratuito. Então, o habeas corpus é uma ação que pode ser formulada sem advogado. E aí, tá certo ou tá errado? A questão tá certa, viu? Pode ser formulada sem advogado, é uma ação que é gratuita e não precisa obedecer a formalidades processuais ou instrumentais. É o exemplo que eu dei para vocês de presos que fazem habeas corpus em papel higiênicos. Então, o inciso aí 68, conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofreu, se achar... eu acabei repetindo aqui, viu, pessoal? 47. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E aí, tá certo ou tá errado essa questão? A questão tá certa, questão tranquila, bem de boa essa questão. Então tá certa. Comentário da questão, inciso 14 do artigo 5º, assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Questão 48. São a todos assegurados, mediante pagamento das respectivas taxas, a obtenção de certidões e reputações públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Então, essa questão 48, pessoal, ela está equivocada, né?
Aliás, isso mesmo, está errada, porque está dizendo aqui que é mediante o pagamento de taxas, quando a Constituição prevê que independe do pagamento de taxas, né, a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, essa obtenção de certidões também, pessoal, é de caráter pessoal. Não pode obter esclarecimento aqui de situações de interesse de terceiros, da coletividade. É para esclarecimento de situações de interesse pessoal. Trouxe aí para vocês mais uma vez o inciso 34. Questão 49. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E aí, essa questão está certa ou está errada? Vou trazer o gabarito para vocês, viu? Essa questão está certa, pessoal. É exatamente o que está aqui, ó, no inciso 28 do artigo 5º. São assegurados, nos termos da lei, proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Então é importante você ler todos os incisos do artigo 5º, porque a banca às vezes pode cobrar um inciso que ele não cai muito em prova, como esse inciso aí 28. Dificilmente cai em prova, mas a banca cobrou, né? Então é importante você ter o conhecimento de todos os incisos e todos os parágrafos do artigo 5º. A última questão, pessoal. Até que fim aqui a gente chegou na última questão. É uma questão grande, mas a gente vai resolver ela agora. Você para aí, leia com atenção. Eu vou passar ela aqui para vocês, todas as alternativas. Ó. Para o vídeo, lê com atenção. Tem até a letra E. Então, parou o vídeo aí? Vamos lá. Vamos ver aqui o conteúdo aqui do início da questão. Serafina, na defesa de seus direitos, procura uma repartição pública e solicita uma certidão sobre dados pessoais, a qual lhe foi negada sem qualquer fundamento, embora fizesse jus à sua obtenção. Então, Serafina solicitou o quê? Uma certidão em um órgão público, uma repartição pública, e ela tinha direito à certidão, mas ela foi negada esse direito a ela. Em seguida, o OST procurou a referida repartição, buscando, por outro lado, acesso a informações de interesse coletivo geral, também não obtendo êxito em seu pleito. Com base no exposto e valendo-se das disposições acerca dos remédios constitucionais, assinale a alternativa correta. Então, vamos ver qual é a questão correta. Letra E. Tanto Serafina quanto o OST poderão se valer do habeas data para obter os respectivos pleitos, independentemente da constituição de advogado. Está errado, pessoal. Nem Valentina e nem o OST poderá utilizar habeas data, porque habeas data não é utilizado para você obter certidões, né? E também não é utilizado para você obter informações de interesse coletivo ou geral, que é o que pretende aí o OST. Então a letra E ficou errada. Serafina poderá se valer do habeas data, remédio constitucional gratuito, para obter a certidão com os dados relativos à sua pessoa. A gente viu, pessoal, que o direito de certidão é um remédio constitucional administrativo e quando esse direito de certidão, você utiliza ele, você vai lá na repartição e solicita uma certidão e você não recebe, você vai fazer o quê? O remédio constitucional que protege esse direito seu é o mandado de segurança e não o habeas data. Então, está dizendo aqui que Serafina vai ter que se valer do habeas data. Aí a questão fica errada. Ela não vai ter que se valer do habeas data. Ela vai ter que utilizar mandado de segurança. O habeas data é utilizado em outras hipóteses, que é quando você quer obter informações de órgãos públicos, informações de interesse pessoal, ou então, em segundo lugar, retificação de dados, né, em alguma repartição pública. O direito de certidão é um direito que é protegido pelo mandado de segurança. Então a letra D ficou errada. Letra C. O órgão poderá impetrar mandado de injunção para acessar as informações que buscavam na mencionada repartição. Mandado de injunção, não. Mandado de injunção é quando tem um direito na Constituição que, para ele poder ser exercido, tem que ser editada uma norma regulamentadora. A norma ainda não foi editada, aí você
entra com mandado de injunção, né, para poder usufruir, realizar o seu direito. Então essa questão, a letra C está errada. Letra B, o Washington poderá implementar habeas data. Habeas data não, porque ele quer informações de interesse coletivo geral. E o habeas data é uma ação personalíssima. Então ficou errado. E a letra A, Serafina poderá se valer do mandado de segurança para obter a certidão de seu interesse. Aí sim, agora sim a questão ficou correta. A resposta, pessoal, é a letra A. Tá bom? Então, pessoal, resolvemos aí 50 questões. Se você gostar desse vídeo, eu quero pedir a você que você deixe aí o seu like, deixe comentário. Você pode me fazer aí também nos comentários algum ponto aí que você acha que precisa melhorar alguma coisa. Você pode aí deixar a sua crítica nos comentários e também alguma indicação de novas questões, de alguma banca que você quer que resolva, algum outro assunto que a gente vai estar trazendo aí para vocês, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, bons estudos.